Nessa questão, o ITA cobra propriedades, na verdade, de derivação num problema bastante trabalhoso, inclusive para o tempo de prova, para o desgaste, para a energia e a atenção que você precisa ter, eu considero uma questão bem difícil, tá bom? Então ele fala sobre a função f, definida, a gente imagina uma variável real, que é dada pelo produto do cosseno hiperbólico pelo cosseno do argumento. E ele pergunta, nosso foco, qual dessas afirmações é falsa. Caso todas sejam verdadeiras, ele fala que a gente deve assinalar essa alternativa. Bom, então a gente vai ter que analisar, na verdade, 4 afirmações, ou até a primeira falsa que a gente descobrir, e como sempre, segundo o método, eu sugiro que você comece com a mais simples. Olhando para as alternativas, essa fala sobre a primeira derivada, a segunda derivada, a terceira e quarta, sendo que aqui o parâmetro da f está alterado, isso também vai ter que ser, digamos, tratado de uma forma cuidadosa, portanto, me parece quase indiscutível que a alternativa A é a mais simples de todas, e a gente precisa simplesmente derivar a função f em relação à variável real x. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro descobrir qual é a derivada do cosseno hiperbólico, porque a gente sabe que a derivada do cosseno é o oposto do seno, né? Então eu digo que a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Isso é fácil perceber. Por quê? Porque, por definição, o cosseno hiperbólico é dado por metade da exponencial do parâmetro mais a exponencial do oposto do parâmetro. Portanto, se você derivar essa expressão, você deixa o meio como constante do lado de fora, você pode fazer em separado cada parcela, exponencial de x tem como derivada a própria função, e aqui, usando a regra da cadeia, é menos 1 que multiplica e a menos x. E a gente obteve nada mais, nada menos do que a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre 2, e isso é, por definição, o seno hiperbólico de x. Então, com isso está provada essa igualdade. É verdade que a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico e a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Vocês podem fazer isso como exercício, é exatamente essa mesma ideia, é bastante fácil. Tá bom? Então agora, tendo isso em mente, a gente vai conseguir rapidamente resolver a primeira, porque eu vou aplicar a regra do produto na função de derivação da f. Portanto, é a derivada da primeira, que é o seno hiperbólico, vezes a segunda, está aqui, mais, mantenho a primeira, o cosseno hiperbólico, está mantido, vezes a derivada da segunda, que é menos o seno. Portanto, isso é exatamente o que está escrito aqui. Pode perceber, ó, seno hiperbólico vezes cosseno, menos cosseno hiperbólico vezes o seno. Então, a primeira realmente é verdadeira. Agora, vamos nos encaminhar para a terceira. Por quê? Porque a derivada terceira da f é fácil obter a partir da derivada primeira que está aqui. Veja, a derivada segunda é a derivada da primeira derivada, então eu vou aplicar a derivação desse termo e vou aplicar a derivação desse termo. Então aqui é a derivada da primeira, cosseno hiperbólico vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Agora, em relação a esse termo, aqui eu deixei o menos 1 do lado de fora para evitar, digamos, distrações, né? Então esse menos, que na verdade pode ser visto aqui na frente, como é o caso daqui, ele fica aguardando, e agora eu vou fazer a derivada desse produto. Vai ser seno hiperbólico vezes o seno, mais mantenho a primeira, cosseno hiperbólico vezes a derivada do seno, certo? Que é o cosseno. Com isso, se você fizer essa continha, você vai perceber que vai dar menos 2 vezes o seno hiperbólico vezes o seno, que é exatamente o que ele falou aqui. Não. Por quê? Porque aqui é a terceira derivada. Então eu ainda vou ter que pegar a segunda derivada e fazer mais uma derivação. Se eu derivar essa expressão, usando de novo a regra do produto, menos 2 é constante, eu vou ficar com derivada do seno hiperbólico vezes o seno, mais, mantive o menos 2 aqui para evitar confusão, né? Eu imaginei que a função é menos 2 seno hiperbólico a primeira,
Então, mantive o seno, derivei menos 2 seno hiperbólico a menos 2 cosseno hiperbólico, e aqui mais, mantenho menos 2 seno hiperbólico, a derivada do seno é o cosseno. Portanto, essa é a terceira derivada da f, e se você olhar para cá, dá para colocar o menos 2 em evidência, e você de fato fica com cosseno hiperbólico seno mais seno hiperbólico cosseno. Está aqui. Menos 2 em evidência, chega exatamente na expressão pedida, portanto, essa alternativa a Charlie também está correta. Agora que vem a parte mais delicada, que é o tratamento da função f aplicada num parâmetro transformado, né? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou perceber que para derivar a f em x sobre raiz de 2, eu vou ter que fazer a derivada em relação a x de quem? Do cosseno hiperbólico de x raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes o cosseno de x sobre raiz de 2. Ou seja, eu vou imaginar que eu tenho uma g que simplesmente pega um parâmetro real e divide ele por raiz de 2. Então, na verdade, esse trecho é o cosseno hiperbólico composto pela g de x, porque a g de x vai dividir x por raiz de 2, e aí eu vou aplicar o cosseno hiperbólico. Da mesma maneira aqui o cosseno de g de x, porque g de x faz o x ser dividido por raiz de 2, e aí eu aplico o cosseno. Lembrando, claro, né, que, por exemplo, isso daqui nada mais é do que o cosseno, por definição da função composta da g de x, que é exatamente o que eu tenho aqui em cima. E por que eu resolvi escrever com essa notação? Porque agora eu vou fazer a regra da cadeia e a regra do produto. Então, vou começar com a regra da cadeia. A derivada dessa função composta é a derivada da função cosseno hiperbólico aplicada, né, calculada no ponto g de x, vezes a derivada da g calculada no ponto x. Isso é a regra da cadeia. E aí eu copio essa parte, fazendo a regra do produto. Mas, agora eu copio a primeira parte na regra do produto e eu vou derivar a segunda função. Ou seja, eu vou aplicar a regra da cadeia aqui. Então é a derivada da função cosseno aplicada em g de x vezes a derivada da g aplicada no x. Essa parte está aqui, essa parte está aqui e essa parte está aqui. Agora a parte de baixo. Cosseno hiperbólico de x sobre raiz de 2 está aqui, vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno, calculado em g de x, em x sobre 2, multiplicado pela derivada da g no ponto x, que é 1 sobre raiz de 2. Portanto, agora simplesmente reagrupando esses elementos, colocando 1 sobre raiz de 2 em evidência, eu fico exatamente com essa expressão. Bom, agora, para a gente poder continuar e fazer, digamos, a segunda derivada da f em x sobre raiz de 2, sem ter que reproduzir essas contas com uma expressão bem mais chata, aqui, digamos, seria muito importante que você tivesse o seguinte insight, na minha opinião. Primeira coisa, o que acontece com a função f quando você deriva ela, mas não no parâmetro x, mas no parâmetro x sobre 2? Então, ao invés de você ficar com simplesmente a regra do produto desse trecho, veja, se você aplicasse a regra do produto, você ficaria com o seno hiperbólico de x sobre 2, vezes o cosseno de x sobre 2, menos, porque vai vir daqui, né, o cosseno hiperbólico vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, calculada no x sobre 2. Então, essa seria a regra do produto, digamos, ingênua. Então, ela é quase certa. Mas quando você está considerando o parâmetro dividido por raiz de 2, então você tem que colocar um 1 sobre raiz de 2 à frente. Vai ficar mais claro, espero, na próxima passagem. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa expressão para cá, ou seja, eu deixei ela aqui indicada para a gente poder fazer referência a ela.
foi exatamente o que eu tinha obtido antes, tá bom? Que foi aqui, né? Então eu trouxe simplesmente daqui para cá, e agora eu vou apagar essa parte. Portanto, agora eu vou calcular a segunda derivada da f, porque é o que eu preciso, em x sobre raiz de 2. Para fazer isso, vejam como funcionou essa regra que a gente percebeu que ela é válida. A primeira coisa, eu vou deixar explícito o que eu vou calcular. Eu vou calcular a derivada em relação a x de quê? Desse trecho, que é 1 sobre raiz de 2 do seno hiperbólico vezes o cosseno hiperbólico, mais, para deixar organizado, a derivada em relação a x de esse trecho aqui, né? Menos raiz de 2 no denominador, que multiplica o cosseno hiperbólico vezes o seno. Então, isso eu só separei, né, pela propriedade da linearidade aqui da derivação, né, colocando a constante à frente. Então, para o primeiro trecho, ou seja, para esse trecho aqui, eu vou usar a seguinte ideia. Primeiro, eu vou colocar 1 sobre raiz de 2 para fora, que é um dos que está aqui. Aí, usando a ideia que a gente acabou de ver que é verdadeira, eu vou colocar a constante, que é 1 sobre raiz de 2, para fora, por isso aparece vezes ela mesma, 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, e agora eu vou usar a regra do produto de forma ingênua, ou seja, o seno hiperbólico vai virar cosseno hiperbólico, depois eu copio o cosseno, mais eu mantenho o seno hiperbólico, e agora eu faço a derivada do cosseno, que é menos seno, da forma ingênua, sem me preocupar com a parte de dentro. Por quê? Porque eu vi que essa, digamos, propriedade é válida para essa função muito particular. E agora eu vou fazer a mesma coisa com essa função, deixa eu apagar aqui, que está aqui embaixo, ou seja, esse trecho aqui, olha, esse menos 1 eu deixei separado, esse 1 sobre raiz de 2 veio para fora, e fazendo a derivada dessa parte, por causa do parâmetro alterado, por essa constante de 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 vai aparecer de novo, e isso justifica o 2, e aí eu faço a regra do produto ingênua. Cosseno hiperbólico vira seno hiperbólico, o seno eu copio, mais cosseno hiperbólico eu mantenho, e a derivada do seno é o cosseno. Então, por causa dessa propriedade que a gente descobriu na etapa anterior, a gente sabe que essa daqui é a derivação correta da primeira derivada. Portanto, passando tudo isso a limpo, depois vocês, por favor, verifiquem, eu posso colocar o 1 sobre raiz de 2 ao quadrado em evidência, vai haver cancelamento desse termo com esse daqui, né, porque tem um sinal de menos aqui à frente, e esse termo vai aparecer duas vezes. Portanto, a gente vai ficar com menos duas vezes o seno hiperbólico vezes o seno, que multiplicado por meio vai ficar menos 1 vezes o seno hiperbólico vezes o seno, que é exatamente a expressão que ele nos deu. Portanto, agora a gente já sabe que a B e a C são afirmações corretas. Para fazer delta, novamente a gente vai ter trabalho. E agora, usando o mesmo raciocínio, eu vou fazer a derivada terceira. Então, o menos é mantido, eu coloco a constante 1 sobre raiz de 2 e eu faço a regra do produto ingênua nesse trecho. Dá exatamente essa expressão, depois vocês confiram. E finalmente, para chegar na quarta derivada, eu vou usar a mesma regra. Eu vou manter esse pedaço, vou colocar de novo a constante e eu vou fazer a derivada ingênua como regra do produto. Essa parte, na regra do produto, vai ter dois termos. Essa parte também vai ter dois termos. E se vocês fizerem a junção aqui dos semelhantes, vocês vão perceber que vai ficar menos meio, que multiplica essa expressão. Portanto, a gente vai ficar com menos cosseno hiperbólico de x sobre raiz de 2 vezes o cosseno de x sobre raiz de 2. Isso nada mais é do que menos 1 vezes a própria f do x sobre raiz de 2,
garantindo que a alternativa delta também é verdadeira, e o examinador, portanto, esperava que você clicasse eco como a alternativa procurada.